boa noite. Estamos hoje aqui para mais uma live. Enquanto vocês vão entrando. Olá, Kátia, Flor Bela, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir bem ou é preciso aqui colocar os fones? Deem-me aí o vosso feedback para eu perceber se estão a ouvir bem ou não. Conseguem ouvir? Se sim, façam aí um fiche. Olá, Marília. Diz-me, Marília, vocês conseguem me ouvir? É porque às vezes tenho aqui algum problema com os fones e preciso colocar, outras vezes não, nunca sei muito bem o que vai acontecer. Sim, está tudo ok. Boa. Fixe. Ora, então hoje decidi fazer este direto para falarmos aqui um bocadinho sobre os músculos, principalmente os músculos abdominais e os músculos que constituem o quê? O nosso aparelho locomotor, ok? Vocês carreguem aí no aviãozinho, vão mandando o direto live para pessoas que vocês achem que possam estar com interesse em ouvir um pouquinho sobre aquilo que eu tenho para dizer. Vou falar um pouco sobre os músculos, ok? Do nosso aparelho locomotor, essencialmente e só, né? Não vou falar deles todos. Vou falar apenas aqui sobre os músculos. Imaginem que vocês vestem um corpete, né? Vão vestir aqueles corpetes como antigamente, aqui tudo apertadinho na zona abdominal. É precisamente nessa zona desses músculos que eu vou falar, tanto os que estão à frente como os que estão atrás, ok? Ou seja, é o nosso core, essencialmente ali, os músculos que envolvem e que dão o suporte e a estabilidade da nossa coluna no nosso centro, ok? Depois de falarmos um pouquinho acerca destes músculos, vamos pôr em prática como podemos recrutar verdadeiramente e de forma harmoniosa estes mesmos músculos, ok? Como conseguimos recrutar com efetividade, com eficácia este tipo de músculos. Será assim um género de um treino, um mini treino. Olá, Raquel, boa noite. Por isso, não se esqueçam, façam aí, enviem, tá bem? Isso vai permitir que o Instagram publique o live e não me bloqueie, por assim dizer, vai considerar que este live é interessante para a comunidade de Instagram, tá bem? Olá, Tânia, boa noite. Vão entrando. Se tiverem já algumas dúvidas, alguma questão, coloquem na caixinha das perguntas para eu não perder as perguntas aí no meio dos comentários, está bem? Assim que eu possa, eu tento responder. Hoje também o meu objetivo é falar um bocadinho sobre o programa Lifestar, o nível avançado, que vai iniciar na próxima semana, o nível avançado, está bem? As inscrições são apenas até amanhã. Depois eu vou encerrar para poder me organizar com a turma que fica inscrita até amanhã, ok? Neste programa nível avançado, o que é que vai acontecer? Eu considero que seja importante quem entra neste programa nível avançado já tenha tido algum contacto com o Low Pressure Fitness, algum contacto mínimo que seja, que tenha praticado. Contudo, eu vou abrir aqui uma exceção, que é o lançamento deste nível avançado, está a ocorrer agora pela primeira vez, e vou abrir a exceção de fazer o quê? De dar acesso a quem entra no nível avançado, vai ter acesso ao nível base, às aulas que estão gravadas no nível base. Não vão ter direito às aulas ao vivo, porque elas já aconteceram, não é? Mas têm todo o conteúdo desde o dia 1 até ao dia 30 para
terem um contacto, nem que seja a primeira vez, com o método de treino Low Pressure Fitness para poderem aprimorar a técnica e aprender, tá bem? Por isso aqui o nível avançado, para quem já tem e sabe o método, vai ser mais fácil acompanhar as aulas a partir do dia 1 deste nível avançado, que vai ser na segunda-feira, dia 23. Quem nunca teve contacto vai ter a oportunidade de poder assistir às aulas do nível base, que estão na plataforma Hotmart, e assim aprender o Low Pressure Fitness. Só não têm direito às aulas que já houveram a nível das aulas ao vivo, mas têm, óbvio, direito a fazer, né, porque está incluído, as aulas ao vivo que vão ocorrer dentro do nível avançado, que a primeira aula vai ser no dia 24 de agosto, ok? E todas as semanas vão ter uma aula ao vivo para termos treino ao vivo com o meu contacto direto, né, ao vivo, onde eu vou estar a dar as indicações, vou fazer as correções, tirar dúvidas, praticar, ok? Essencialmente vai ser isso que vai acontecer. Pronto, dando então, já falei aqui um bocadinho sobre o programa, quero dar então início à aula de hoje que eu decidi falar aqui com vocês sobre os músculos. Porquê? Porque nós muitas vezes consideramos que o músculo abdominal é apenas um músculo, ok? E não é assim que funciona, é um conjunto de músculos e cada um com a sua especificidade, ok? Raquel, dia 24 vai ser às 7 da manhã, tá bem? Depois 19h30, 7, 19h30, vamos já intercalando para dar assim para a maior parte das pessoas. Mas a primeira aula vai ser 24, dia 7. Então, vamos falar um pouquinho dos nossos músculos ao pormenor. Esta também é uma aula que está implícita lá no nível base do programa LiveStar. Falando um pouco da anatomia, os músculos abdominais têm uma função de destaque, ok? Na estabilização de quê? E suporte da nossa coluna vertebral, tórax e pelvis. Daí que seja de extrema importância falarmos sobre eles, termos conhecimento deles e de como é que eles funcionam, ok? Porque o músculo abdominal não é apenas aquele músculozinho, o chamado tanquinho ou tablete de chocolate, é muito mais do que isso, ok? Os músculos abdominais, tendo aqui a função de estabilização e suporte, quando a dinâmica, né, é afetada, quando esta dinâmica de suporte e de estabilidade é afetada, seja ela pelo sedentarismo, que pode conduzir, por exemplo, a uma má postura, e colocar o diafragma torácico numa situação de tensão, seja pelo avançar da idade ou até mesmo pelo tipo de treino que podemos estar a fazer, pode ocorrer o quê? Um enfraquecimento desta musculatura, levando a uma deteriorização das suas funções principais, ok? Sendo um dos nossos objetivos de treino no programa LiveStar a tonificação abdominal, devemos o quê? Analisar um conjunto de fatores que podem afetar os resultados que tanto procuramos, sejam eles de tonificar a barriga, recuperar o tónus muscular, encerrar a diástase, tratar sintomas de incontinência urinária. Tudo isto tem que ser bem ponderado e avaliado quando vamos iniciar a prática de exercício físico, ok? Devemos entender o treino para a região abdominal numa perspectiva mais global. É um passo importante para o sucesso e obtenção de resultados positivos. O aparelho locomotor, como eu falei no início, né, vamos pensar no nosso aparelho locomotor aqui a nível dos músculos abdominais. Vamos imaginar que colocamos a tal cinta, né, aquele corpete, e imaginem a cinta passa à frente e passa atrás, como se fosse aqui uma circunferência, né, como se fosse um cilindro colocado à volta da nossa barriga. Os músculos mais profundos da região posterior do tronco e as 4 paredes assumem funções com ação estática. Isto é muito importante vocês colocarem na vossa cabeça, ok? Eles têm uma função estática, de ação estática.
como a função postural, a função de estabilização do tórax e da pelvis e também a regulação da pressão intra-abdominal. Estas são os principais objetivos, principais funções dos músculos mais profundos do tronco, posteriores do tronco e das 4 paredes abdominais, que complementam aqui o nosso aparelho locomotor a nível do nosso core. E tem então o quê? Uma ação estática, com função postural, com função de estabilização do tórax e da pelvis e também da regulação da pressão intra-abdominal. Fixem bem isto para no momento, quando vocês decidirem iniciar a prática de exercício físico, quando vocês pensarem em trabalhar especificamente os vossos músculos abdominais, lembrarem-se destes 3 pormenores muito importantes, ok? Porque isto vai fazer toda a diferença, principalmente no quê? Na escolha do tipo de exercício que vamos fazer. Para assegurar todas estas funções, estas 3 funções que eu falei, estes músculos necessitam de manter contrações lentas durante longos períodos, assegurados pelas fibras tipo 1, que têm baixa capacidade de força muscular, mas com uma elevada resistência à fadiga. São músculos adaptados à função postural, por isso mesmo, o treino para a região abdominal deve ter em conta este pequeno grande pormenor, ok? Que são adaptados à função postural, com uma elevada resistência à fadiga e uma baixa capacidade de força muscular. Ok? Por isso, de nada nos serve estar a trabalhar a força muscular na região abdominal e principalmente dos músculos posteriores do tronco e do nosso pavimento pélvico. Certo? Estamos já a acompanhar? Esta característica tem sido, infelizmente, desvalorizada, sendo que os treinos têm sido demasiadamente focados no quê? No desenvolvimento da musculatura do tronco com ação dinâmica, o que pode até ser lesivo para a zona lombar, ok? E para a região inferior, ou seja, os músculos do pavimento pélvico. Pelo quê? Pelo aumento da pressão intraabdominal causado pela contração intensa dos músculos da parede anterolateral do abdômen. E também pelo facto dos treinos não terem em conta a função do sistema fascial na sua sinergia com os músculos. Certo? Estão a acompanhar-me aqui no meu raciocínio? Alguma dúvida, por favor, coloquem, tá bem? Então, músculos da região abdominal. Temos 4 paredes essenciais, ok? Parede superior do abdômen, parede anterolateral do abdômen, parede posterior do abdômen e a parede inferior, ok? Lá está. Se pensas que a tua barriga tem apenas um músculo, então estás completamente enganada, tá bem? Os músculos da região abdominal são constituídos por 4 paredes que funcionam em conjunto com a camada mais profunda da musculatura posterior do tronco. Existe aqui a tal sinergia entre os músculos, entre os vários sistemas. Principalmente em quê? Na manutenção e estabilidade e também mobilidade da musculatura do tronco. Imagina o teu tronco como uma casa, ok? O teto dessa casa é o diafragma, neste caso o diafragma torácico, a porção torácica, que é um septo que separa da cavidade torácica, apresentando 3 orifícios importantes: o orifício por onde passa a artéria aorta, por onde passa a veia cava inferior e outro orifício por onde passa o esófago, ok? É um músculo, esta porção de diafragma torácico é um músculo que assume várias funções, mas a principal é a inspiração. Ele, ao contrair-se, o que é que acontece? Ele desce, reduz a pressão intratorácica, entrando o ar nos pulmões, e durante este processo, o que é que acontece às vísceras abdominais? Elas são pressionadas, certo? E as mesmas vão pressionar lá em baixo os músculos da parede inferior, que é o pavimento pélvico.
Além da inspiração, o diafragma exerce outras funções também muito importantes, como estabilização da coluna vertebral, a fonação, a regulação da pressão intra-abdominal, o retorno venoso, entre outras. Daí a importância extrema do trabalho do diafragma que nós fazemos no Low Pressure Fitness, porque ele está envolvido em muita fisiologia, em muito mecanismo fisiológico que ocorre no nosso corpo. Pelo facto de nele passarem aqueles três orifícios, ok? Que vão influenciar muito na circulação, no sistema linfático, no sistema digestivo e porque esta zona é onde está tudo, onde tudo acontece no nosso corpo. Faz sentido para vocês? Os movimentos do diafragma torácico são importantes, né? Para a tosse, para os espirros, no parto, para evacuar, entre muitas outras situações. Daí que seja de extrema importância o trabalho do diafragma torácico através de quê? Da respiração. Okay? É através da respiração que nós conseguimos o trabalho do nosso diafragma. Que ele se estenda, que ele se contraia. Ok? Estou a aprender tanto, acho que tenho que alterar todo o meu plano de treino na musculação. É possível que sim, Marília. Os abdominais já deixei de fazer, boa, mas acho que há outros que são bastante prejudiciais, sem dúvida. Há muitos exercícios que são, sem dúvida, prejudiciais, ok? E o que eu pretendo aqui é que vocês, por vocês próprios, consigam ter essa noção, essa visão, ok? Mente aberta, porque nós estamos, como eu costumo dizer, os treinos evoluíram, por isso nós temos que evoluir também. Não vamos ficar agarrados naqueles métodos de treino lá atrás tão antigos e já estão em desuso, ok? Ponto assente. Esta foi a parede superior do abdômen, que falamos mais afincadamente aqui a nível do diafragma torácico. Principal função, inspiração e faz também estabilização da coluna vertebral, tem função implicada na fonação, na regulação da pressão intraabdominal, no retorno venoso, a nível do sistema digestivo, ok? Existe aqui uma série de implicações que o diafragma tem e é por isso que ele é tão importante e deve ser utilizado e está muito mal utilizado, ok? Depois, temos também, numa situação de hipertonia, né, as funções do diafragma torácico, estas funções todas que ele tem, podem-se deteriorar. Podem-se deteriorar dependendo de vários fatores, nomeadamente a idade, o envelhecimento, a má postura, vai influenciar muito, a obesidade, a gravidez, a tosse crónica também vai enfraquecer aqui o nosso diafragma, o stress, o tabagismo, levantar objetos muito pesados com frequência e de forma errada, exercício físico que solicita de forma mais intensa o diafragma torácico, como por exemplo a corrida, vai também aqui, como recruta muito o diafragma, vai haver um maior desgaste do mesmo e por isso ele deve ser bem trabalhado, bem tonificado, ok? E algumas destas situações podem fazer o quê? Fatigar o diafragma, alterando o seu tónus muscular e tornando-o hipertónico, com dificuldades de movimento e podendo inclusive até causar alguma dor. Há pessoas que no momento da automassagem, da libertação miofascial que nós fazemos, sentem desconforto, né? Sentem dor e muitas vezes é porque o diafragma está hipertónico. É quando ocorre esta situação, os músculos da parede anterolateral do abdômen são pressionados e uma vez que o diafragma torácico adota uma posição mais achatada, mais baixa, e se o tónus muscular estiver diminuído, podem aqui ocorrer situações de lesões, como por exemplo as hérnias abdominais, né? Quer sejam elas umbilicais, quer sejam elas inguinais. Por isso é importante nós termos aqui a percepção do nosso diafragma, de como é que ele está, porque trabalhando o diafragma vamos com certeza já diminuir muitas situações de desconforto, de dor. Muitas vezes conseguimos através apenas da respiração
mobilizando bem o diafragma através da massagem, da libertação miofascial, conseguimos retirar muita pressão que está dentro da cavidade abdominal a pressionar o pavimento pélvico, ok? Tudo começa no diafragma. Muitas das coisas está normalmente relacionado aqui com a hipertonia do diafragma, um diafragma muito tenso, muito rígido, ok? Por isso é importante nós usarmos a respiração para colocar o diafragma em movimento e haver aqui um trabalho do sistema fascial para ajudar na mobilização deste mesmo diafragma que muitas vezes está tenso. Lá está o stress, a ansiedade, o tabaco, a gravidez, o aumento de peso, principalmente aqui quando existem aquelas barrigas muito grandes. Tudo isso vai mexer com o diafragma e tudo isso vai mexer com o tónus muscular da nossa musculatura mais importante, ok? Alguma dúvida, alguma coisa, por favor, vão colocando aí, tá bem? Eu hiperventilava, agora desde que faço já sinto que respiro muito melhor, mais lento e profundo. Boa, isso é muito bom, Marília, porque a hiperventilação faz com que nós tenhamos respirações muito curtinhas e não damos espaço e tempo para que o diafragma faça o seu movimento completo, né? De inspirar, de expirar, de alongar, de contrair de forma eficiente, ok? Daí ser importante a respiração. Ainda falando na inspiração e na expiração, o diafragma, sem dúvida que é aqui a chave, ok? Na inspiração, o que é que acontece ao diafragma? Pensem comigo, nós inspiramos, quando inspiramos pelo nariz, as nossas costelas abrem e sobem. O ar vem para o peito, é assim que tem que ser a respiração. O que é que vocês acham que acontece ao diafragma? Ele sobe ou ele desce? Coloquem aí nos comentários. Alguém que joga aí para o comentário, para vocês terem também noção do que acontece aos vossos músculos durante a respiração. Quando nós inspiramos, as costelas sobem, o ar entra para os pulmões. E como é que o ar entra para os pulmões? O que é que acontece ao nosso diafragma? Ninguém arrisca? O nosso diafragma desce para que o ar entre dentro. Isso mesmo, vem para baixo, certo? Desce. Boa! Quando nós inspiramos, o diafragma desce, aumenta a pressão na cavidade abdominal e na pressão e na cavidade perineal, lá embaixo. O ar entra, não é? Ou seja, tudo é pressionado lá para baixo. O diafragma pressiona as vísceras pressionam o pavimento pélvico e os músculos. Certo? Depois, quando nós expiramos, o diafragma sobe. Isso, o diafragma subindo, o ar sai e vamos retirar a pressão toda lá de baixo e vem tudo cá para cima. Ok? Daí que seja muito importante utilizarmos a respiração no momento em que fazemos a maior força, quer seja a tossir, quer seja a levantar um peso, a fazer um agachamento com carga, a levantar um bebê do chão, a levantar um peso quando estamos a trabalhar, ir buscar alguma coisa pesada. É sempre importante fazermos na expiração a maior força, porque é quando nós tiramos a maior parte da pressão dentro da cavidade abdominal e sobre o nosso pavimento pélvico, ok? Diminuindo aqui esta pressão, conseguimos ter uma melhor gestão do que acontece lá dentro para não haver os tais riscos de lesão, de hérnias, de prolapsos genitais e por aí vai, né? Boa, muito bom. Fiquei contente aí com as minhas duas alunas que aprenderam muito bem a lição. Depois temos a parede, né? Falámos sobre o teto. Agora vamos falar das nossas paredes da nossa casa. Imaginem que o nosso tronco é uma casa, temos o diafragma, que são o músculo da parede superior, diafragma, o teto. Agora temos as paredes, né? As paredes, a chamada parede anterolateral do abdômen. Uma das paredes abdominais mais conhecidas e trabalhadas no ginásio. Ah, pois é
é esta, né? Em que nós trabalhamos o quê? O grande reto do abdômen, os tais quadradinhos, que são os mais superficiais, e o oblíquo externo. Depois, andando mais para a profundidade da nossa cavidade, da nossa parede lateral, temos o oblíquo interno e o transverso do abdômen, que são os músculos mais internos da nossa cavidade, da nossa parede abdominal, ok? Dada a sua enorme resistência destes músculos, ela funciona, estes 4 músculos funcionam como a nossa cinta imaginária, a nossa cinta natural, porque eles envolvem a zona lateral e a zona anterior da cavidade abdominal. Anterior quer dizer à frente, ok? Lateral, temos os oblíquos, interno e externo, e à frente, daí ser anterolateral, que são o que vai ser o transverso do abdômen mais profundo e o grande reto do abdômen, o mais superficial, o chamado reto abdominal direito e o reto abdominal esquerdo, certo? Eles assumem diversas funções, ok? Relacionadas com a estabilidade e a mobilidade da coluna vertebral, do tórax e da bacia, porque temos aqui o músculo mais profundo, os mais profundos, que eles ligam a bacia ao tórax, ok? Daí haver aqui a função também de mobilidade da coluna. Os mais profundos, que é o transverso e o oblíquo interno, maioritariamente constituídos por fibras tónicas, ok? Fibras tónicas com contrações prolongadas, têm um papel importante na função de quê? De estabilização, em conjunto com os músculos da camada mais profunda dos músculos profundos do tronco, ok? Já vamos falar um bocadinho mais à frente quais são. Daí a importância de quê? Do trabalho tónico dos músculos abdominais e não do trabalho da força dos músculos abdominais, porque eles têm verdadeiramente a função relacionada com a estabilidade e mobilidade da coluna vertebral, do tórax e da bacia, ok? Apesar de nós acharmos que o reto abdominal fica muito giro e fica, e é verdade, com os tais quadradinhos, mas primeiro vamos trabalhar o tónus, só depois vamos trabalhar a força e colocar lá aquela estética toda, porque aquilo só nos serve para estético, ok? É só estético. Não nos vai dar função, não nos vai beneficiar a nível de saúde em nada, ok? Depois, esteticamente, ok, não há problema nenhum se quisermos ficar lá com os quadradinhos, ok? Mas é para vocês terem a noção disso. Primeiro trabalhar o tónus, depois trabalhar a força, certo? Concordam comigo? Depois temos os músculos posteriores do abdômen, os músculos da parede posterior do abdômen, que muito menos conhecidos no mundo do fitness, não é? Os músculos que constituem a parede posterior do abdômen e que atuam ao nível do membro inferior, como o psoas ilíaco, através da flexão e rotação da coxa, mas a sua contração também promove a flexão do tronco e a anteversão da pelvis, ok? O quadrado lombar situa-se junto à coluna e participa na flexão lateral do tronco. Estes músculos não são solicitados, por assim dizer, no LPF, contudo, beneficiam em muito com o treino fascial, pois são estruturas musculares que encurtam facilmente e que precisam de ser trabalhados diariamente a sua mobilidade e a sua flexibilidade. Daí a importância de falar neles aqui um pouquinho e de os juntar aqui no treino que eu utilizo, que é o Low Pressure Fitness e o treino fascial, ok? Normalmente, quando existem problemas a nível de dores lombares, ciáticas, muitas vezes está relacionado aqui com o quadrado lombar, com o iliopsoas, que são músculos que encurtam facilmente e ao estarem encurtados vão dar limitações, quer seja na flexão do tronco, quer seja na flexão lateral do tronco e muitas vezes estão associados a problemas devido ao seu encurtamento. Daí a importância da flexibilidade, né? De trabalhar a flexibilidade e a mobilidade destes músculos. Depois temos
o nosso conhecido pavimento pélvico, que eu tanto falo, né? Que é a parede inferior do abdômen, onde temos o pavimento pélvico, o diafragma pélvico e o músculo elevador do ânus. São estes três músculos que constituem a parede inferior do nosso abdômen, que é o nosso pavimento pélvico. Ele é constituído, importante, por duas camadas, como eu já vos disse, diafragma pélvico, né, que faz parte da camada mais profunda e que auxilia os ligamentos pélvicos no suporte dos órgãos pélvicos, bexiga, útero e reto, ok? E depois o músculo principal é o elevador do ânus. Estes músculos estão preparados para suportar os órgãos pélvicos, ok? E responder aos aumentos de pressão intraabdominal. No entanto, a sua capacidade de suporte pode ser afetada devido a quê? A uma perda progressiva do tónus muscular e à perda da função, tais como o envelhecimento, a gravidez, o tipo de parto, o número de partos, a obesidade, exercício físico de alta intensidade e por aí vai, com tantas outras coisas que infelizmente vão afetando aqui o nosso pavimento pélvico. Mas sem dúvida que a idade, o envelhecimento, o tipo de parto, o número de gravidezes que tiveram, o exercício físico de alto impacto e a obesidade são sem dúvida os principais fatores que vão aqui influenciar na função verdadeira do pavimento pélvico, que é de suporte dos nossos órgãos e das nossas vísceras. O enfraquecimento dos músculos do pavimento pélvico, em conjunto com os aumentos de pressão intraabdominal decorrentes lá das contrações intensas que muitas vezes nós provocamos nos músculos da parede anterolateral do abdômen, quer seja com o tossir, o espirrar, o rir, o gritar, o treino de maior intensidade, os exercícios mais intensos, pode ter aqui como consequências as disfunções do pavimento pélvico, que são incontinência urinária, os prolapsos dos órgãos genitais, sendo que a mulher, infelizmente, é mais afetada devido a que à presença do hiato urogenital, que é a abertura no elevador do ânus, por onde passa a nossa vagina, a uretra e o ânus, que é considerado uma zona de hérnias, ok? E de possíveis descidas, principalmente dos órgãos pélvicos, de onde muitas vezes surge retocelo, cistocelo e esterocelo, né? Que é a queda por exemplo, do reto na vagina, ou da bexiga, ou do útero, certo? E a menopausa ainda pior, não? É assim, a menopausa, Marília, também traz aí algumas consequências, infelizmente, devido às alterações que nós vamos tendo, né? Que vão ocorrendo na menopausa. Sim. A coisa piora um pouquinho mais. Por isso, é importante o quê? É importante conhecer estes músculos todos que eu falei agora, o mais cedo possível, porque nós muitas vezes, mulheres principalmente, só nos damos conta da existência destes músculos ou quando engravidamos, ou quando surge algum problema, porque às vezes até mesmo na gravidez nós não ficamos a conhecer, quando surge algum problema. E normalmente quando surge algum problema, a coisa já vai um bocadinho avançada, né? Vai ser mais difícil a recuperação. Não é que seja impossível, mas por que não tentarmos prevenir ao máximo certas disfunções que surgem e que não são só pela idade, né? Muitas vezes nós associamos, tem incontinência urinária, é da idade. Não, não é da idade, está bem? Temos que colocar bem os pontos nos is, como se costuma dizer, e tentar ao máximo conhecer estes músculos o mais cedo possível e valorizar esta região muscular, potenciando o quê? Um treino adequado que reduza o risco de lesão. Porque muitas vezes nós próprios é que estamos a provocar a médio e longo prazo o aparecimento destas disfunções do pavimento pélvico e da cavidade e da parede abdominal, ok? Dúvidas? Está tudo a acompanhar-me? Depois, para finalizarmos, temos os músculos posteriores do tronco, né, que apresentam-se dispostos em três camadas. Temos uma camada mais superficial, que atua ao nível dos membros superiores. Temos uma camada mais intermédia, que atua na respiração, chamados pequenos dentados posteriores com inserção nas costelas.
e a camada mais profunda com função de manutenção da postura, que são os músculos espinais e os músculos curtos da nuca. Eles têm duas funções principais: sustentação, estabilidade da coluna vertebral e mobilidade ao participarem em movimento de extensão, flexão, lateral, rotação da coluna, rotação da cabeça, e são músculos que trabalham para contrariar a ação da gravidade, por isso são antigravíticos. Para potenciar as funções destes músculos e conseguirmos uma barriga perfeita e funcional, é importante realizar o quê? Um treino que desenvolva um trabalho postural e respiratório, que melhore a ação dos músculos posteriores do tronco, que melhora a ação dos músculos da parede abdominal, quer seja ela da parede superior, da parede lateral, anterior, inferior e posterior. Lembrem-se sempre do nosso tal corpete, né? Temos que trabalhar o corpete no todo. Anterior, à frente, cá em cima, lá atrás, cá em baixo e na zona lateral. Temos que trabalhar o nosso core na sua plenitude, nunca esquecendo que a principal função destes músculos é a estabilidade e o suporte da nossa coluna, ou seja, uma ação estática, uma ação postural e, contrariamente ao que muitas vezes nós pensamos, que é de uma ação dinâmica de força, né? Porque eles têm uma ação dinâmica, porque nós fazemos movimentos, né, de flexão, anteversão, rotação, lateral, nós temos esses movimentos, mas essencialmente nós precisamos da nossa ação estática de suporte e estabilidade, primeiramente a trabalhar de forma eficiente e só depois conseguimos ir fazer o trabalho de força muscular com segurança. Ok? Sem nunca esquecer que quem quer os quadradinhos na barriga não tem mal nenhum, não há problema, mas ter a consciência de que isso é uma questão estética, ok? Estética, por isso vem depois, não é? Depois de estarmos, ok, temos tudo direitinho, está tudo a funcionar na perfeição, estamos em segurança para ir buscar a parte estética e pôr lá os quadradinhos na nossa barriga, ok? Isso é que é importante vocês terem essa noção, para depois, mais tarde, não começarem ao contrário e depois irem chorar que têm agora um problema e agora uma hérnia e agora um prolapso genital e tenho uma diástase e tenho isto e tenho aquilo e não fizemos nada para prevenir ou pelo menos não estamos a fazer nada para corrigir, ok? Há solução, é isso que eu também pretendo que vocês tenham essa consciência. Há solução para isso, há solução para conseguirmos prevenir e também tratar, ok? Vamos então à prática do que eu tinha pensado para hoje, sendo que uma das funções principais ou um dos músculos principais recrutados no Low Pressure Fitness, no programa Lifestar que eu desenvolvi, é o músculo diafragma e ele está envolvido nesta dinâmica, né? Nesta cinta, neste corpete, ele está envolvido neste corpete porque todos esses músculos estão ligados ao diafragma, por isso ele é o principal, né? Vamos considerar que ele é o principal, sem dúvida, é o principal da inspiração e é o principal para manter aqui o nosso suporte, é ele que faz a transmissão de forças, ok? Por isso vamos começar por aqui. O primeiro passo é, sem dúvida, aprender a respirar, ok? O segundo passo é conseguirmos recrutar de forma mais eficiente os músculos mais profundos, para ir buscar e trabalhar a sua ação estática através do vácuo abdominal, ok? E o terceiro passo, muito importante e não menos importante e não esquecido, que é o da postura, será depois um passo que tem que ser adicionado aqui, que é a questão postural, respeitar a postura, ok? Uma coisa importante: se alguém tem dúvidas que possa ter ou não uma diástase, eu preferia que não fizesse este treino que vamos fazer agora, porque sem dúvida que para o encerramento da diástase nós temos que adicionar a estes dois pontos que vamos trabalhar agora, que é o da respiração
e o do vácuo abdominal, tem que haver o terceiro ponto, que é o da postura, para que haja, através do alongamento axial que nós fazemos na postura, com o alongamento da cervical, com a inclinação do eixo à frente, com a inclinação do eixo de gravidade, só através desses 3 pontos que nós vamos conseguir o encerramento da diástase, dia após dia, com treino diário e com consistência, com repetição, tá bem? Mas eu queria hoje aqui deixar-vos os dois passos importantes, que é o de aprender a respirar e de realizar o vácuo abdominal. Pode ser? Vamos a isso? Grávidas também não fazem vácuo, tá bem? Se houver alguém por aí que esteja grávida, faz só o primeiro passo, que é respirar, tá bem? E também quem tem diástase faz a parte de respirar, só não faz a parte do vácuo. Vamos a isso? Preparadas aí desse lado? Então eu vou pedir que vocês se deitem de barriga para cima. Eu vou fazendo comando de voz. Vou ficar sentada, mas quero que vocês se deitem no chão, de barriga para cima, e vão colocar uma mão no peito e outra mão em cima da vossa barriga, ok? Aí na zona do umbigo, bem deitadas no chão, relaxam bem as costas, relaxam bem os glúteos, podem ficar com as pernas dobradas e os pés no chão, e colocam uma mão no peito, uma mão na barriga, e vão respirar, e vão tentar perceber o que é que acontece às vossas mãos. Qual é a mão que sobe, qual é a mão que não sobe, se sobem as duas mãos. O importante aqui é, sem dúvida, concentrarem-se na vossa respiração. Eu vou pôr-me aqui mais longe. Vocês vão se concentrar na respiração e eu quero que a cada inspiração que vocês façam, vão inspirar e puxar o ar para o peito, e a mão do peito é que tem que mexer. A mão da barriga quase que não mexe, não pode mexer a mão da barriga, ok? Vamos inspirar, puxar o ar para o peito e mobilizar. Vocês têm que sentir que a mão do peito é que vai mexer, é que vai subir, ok? E a mão da barriga não pode mexer. Vamos fazer mais 5 vezes. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Só sobe as costelas. Perfeito, Marília, é isso mesmo, ok? Inspira. Solta o ar. Mais 3 vezes. Vamos tentar que a mão da barriga não pode mexer, ok? Só mexe a mão do peito. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais 2 vezes. Inspira. E solta o ar pela boca. Mais uma vez. Inspira. Solta o ar pela boca. Agora vamos colocar a mão que estava na barriga. Fica na barriga. A mão que estava no peito, vamos colocar em cima das costelas. Aqui do lado, ok? Do lado da própria mão, se for a mão direita, costela direita. E a outra fica na barriga. Continuam a respirar e a mão da barriga não pode mexer. Inspira. Solta o ar. E vocês têm que sentir a costela a abrir e a fechar. Ok? O movimento das costelas, elas têm que abrir e fechar. Vamos lá. Inspira. Mais 3 vezes. Vamos inspirar. As costelas têm que abrir. Solta o ar e a costela tem que voltar à posição inicial. Mais 2 vezes. Inspira.
solta o ar. Mais uma vez, inspira, solta o ar. Agora vamos colocar a outra mão. Vamos colocar, estão bem deitadas no chão, cabeça no chão, ombros relaxados, tudo relaxado, ok? As pernas podem estar estendidas ou as pernas dobradas com os pés no chão. Manter as duas mãos, uma em cada costela. E cada vez que vocês inspiram, as costelas têm que abrir e depois as costelas têm que fechar. Como se fosse um fole, né? Elas abrem e fecham. Conforme elas abrem, o peito sobe e fecham. Ok? É este o movimento. Vamos lá. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Agora vamos juntar tempo, ok? A cada inspiração vocês têm que inspirar em 2 segundos e têm que soltar o ar em 4 segundos. Vamos lá. Inspira. 1, 2. Solta o ar em 4, 3, 2 e 1. Novamente. Vamos lá. Inspira. 1, 2. Solta o ar em 4, 3, 2 e 1. Inspira. 1, 2. Solta o ar em 4, 3, 2 e 1. Mais 2 vezes. Inspira. 1, 2. Solta o ar em 4, 3, 2 e 1. Mais uma vez. Inspira. 1, 2. Solta o ar em 4, 3, 2 e 1. Ok. Dúvidas? Alguém com dúvidas? Sempre inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Agora vamos adicionar o movimento do vácuo abdominal. Vocês veem aí nas redes sociais as barrigas a irem lá para dentro, o umbigo desaparece para dentro e para cima. É mesmo esse o movimento, ok? E quando nós fazemos, quando vocês veem o movimento do umbigo a ir para dentro e para cima, não é só apenas o encolher a barriga para dentro, ok? Isto é feito através da abertura das costelas. E como é que nós fazemos a abertura das costelas? Fazemos a abertura das costelas através da inspiração, porque nós, cada vez que inspiramos, o que é que fazemos? Abrimos as costelas, o diafragma desce e o ar entra, certo? Então, nós vamos fazer exatamente esse movimento de inspirar para as costelas abrirem, mas no momento da inspiração fazem apenas o movimento, a mecânica. Não vamos puxar ar pelo nariz, ok? Não vai entrar ar pelo nariz. E é nesse momento que nós conseguimos colapsar a parede anterolateral da nossa barriga, né? Os tais 4 músculos que eu falei há bocadinho da parede anterior, que é o reto abdominal, o transverso abdominal e os oblíquos, são esses que vão, né, e vão puxar. E isto acontece como? Acontece porque nós, amarrado ao diafragma, temos um ligamento preso diretamente ao umbigo. Do umbigo temos outro ligamento preso aos nossos órgãos pélvicos, nomeadamente à bexiga, da bexiga para o útero, do útero lá para trás, ao elevador do ânus. E é por isso que quando fazemos o movimento de abrir as costelas, ao puxarmos as costelas para cima, os músculos vêm, através do músculos e ligamento, puxam, o umbigo vai para dentro e para cima e puxam os órgãos todos que estão lá em baixo e os músculos todos que estão amarrados às costelas, ok? E é através
desse estiramento que acontece, que conseguimos trabalhar o tónus muscular da musculatura mais profunda, quer seja da parede abdominal, quer seja da parte posterior do tronco, inclusivamente o pavimento pélvico, que é a nossa parte inferior, ok? Então vamos tentar. Vamos respirar, inspirar pelo nariz, abrindo bem as costelas, 3 vezes. Depois, na terceira expiração, sem ar, ficamos sem ar e vamos tentar fazer o movimento de inspirar, mas sem entrar ar pelo nariz, ok? Vamos tentar? Eu vou tentar aqui também, vou fazer na posição sentada, vou puxar aqui um bocadinho para vocês verem e acompanharem. Então vamos lá. Inspira. Mais 2 vezes. Mais uma vez. Apneia. Vamos fazer novamente. Inspira, abrindo bem as costelas. Mais 2 vezes. Mais uma vez. Conseguiram perceber a dinâmica, o movimento que tem que ser feito para abrir as costelas, e conforme a gente abre as costelas, o umbigo por si só vai para dentro e vem para cima, ok? Sentarmos simplesmente a puxar, não é puxar a barriga para dentro, ok? É com calma, com consciência dos músculos, de tudo o que estamos a fazer, ir abrindo e naturalmente os músculos vão ser trabalhados e vêm todos de lá para baixo, cá para cima, ok? Era isto que eu tinha para vos mostrar hoje, para vos ensinar. Espero que tenham conseguido perceber a dinâmica da coisa, sem nunca esquecer que, associada a estes 2 pontos, temos que associar a pauta postural. É muito importante. E a pauta postural é mais complicada na sua aprendizagem, e aí sim eu aconselho vivamente procurarem um profissional que vos possa ensinar as pautas posturais, quer seja no presencial, quer seja comigo, por exemplo, no online, ou comigo no presencial, aqui em Lolé, porque verdadeiramente é de extrema importância associarmos a estes 2 fatores, a estes 2 passos, o terceiro passo, que é a postura. Existe uma imensidão de posturas que se podem fazer, mas todas elas têm que respeitar pequenas pautas posturais, desde o posicionamento dos pés, ao posicionamento dos joelhos, posicionamento da anca, o alongamento axial, o alongamento da cervical, o posicionamento da cabeça, o posicionamento dos braços. Tudo isso tem que haver aí uma diretriz que vocês têm que seguir e aprender. E é precisamente isso que eu ensino no programa Lifestar, com o nível base, que está agora a decorrer com a 2ª turma, e vai agora, amanhã terminam as inscrições para o nível avançado, para quem já tenha tido algum contacto com o LPF, ou até mesmo quem nunca tenha tido e queira arriscar a aprender tudo de uma vez só, pode fazê-lo, porque eu, no nível avançado, eu vou dar a oportunidade das pessoas assistirem aos vídeos todos que ensinam a base toda do Low Pressure Fitness, ok?
é aqui a oferta que eu dou de lançamento deste nível avançado. Será oportunidade única de agora, né? Porque quando ele for lançado novamente, já será de outra forma, pronto. Mas aqui eu acho que seria interessante quem ingressa no nível avançado, que já tenha tido algum contacto com o Law Pressure Fitness, muitas vezes teve pequenos contactos e não tem verdadeiramente a técnica ali bem aprimorada, então eu prefiro que a pessoa assista aos vídeos, aprenda direitinho o base e depois vai acompanhando as aulas ao vivo que vamos ter. Começa terça-feira a primeira aula ao vivo e com certeza que vai conseguir acompanhar as alunas do nível base que vão continuar para o nível avançado e que já assistiram a todos e já aprenderam tudo o que havia para aprender no nível base, para darmos continuidade aqui a todos os pormenores que vão surgir no nível avançado, pormenores de aprendizagem da pauta postural essencialmente, pequenas alterações que fazemos e que vão otimizar ainda mais os resultados e conseguir eu garantir que vocês tenham os vossos melhores resultados, porque eu não tenho dúvidas que quem pratique este método de treino vai ter, sem dúvida, aqueles objetivos conseguidos, sem dúvida alguma. Mais uma vez eu digo sempre isto e é verdade, ainda não tive nenhuma aluna que não tivesse conseguido alcançar o seu objetivo, porque normalmente os objetivos estão de acordo com o trabalho que eu faço, né? Claro que se me vierem pedir para fazer o pino com o Law Pressure Fitness, não é esse o objetivo do programa, né? Mas dentro de tudo o que me tem procurado a pedir ajuda, temos conseguido aí grandes resultados, quer seja na diminuição e tratar as diástases, quer seja na recuperação do tónus muscular, tratamento de incontinências urinárias, dos sintomas, flacidez de pele. Estou muito contente com alguns resultados que tenho vindo a ter. Ainda não tinha tido assim muitas clientes a procurar o Law Pressure Fitness apenas por uma questão de flacidez de pele e realmente estou a ter resultados que até eu estou a adorar de alcançar, não é? São resultados que também são meus, os vossos resultados acabam por ser também os meus. E é incrível como este método de treino é fantástico, é excelente, é o complemento para mim, é o complemento ideal para a nossa rotina de treino, de fitness, do treino que vocês gostem de fazer, quer seja o pilates, quer seja o yoga, quer seja musculação, quer seja ir ao ginásio, quer seja aulas de grupo, tudo, né? Eu acho que cada um deve fazer a atividade física, o exercício físico que mais lhe satisfaz, que mais prazer lhe dá para conseguir fazê-lo durante a vida, porque o exercício físico é para a vida, tal e qual como a alimentação, nós temos que seguir uma alimentação que seja fácil para nós fazermos, que seja saudável para nós, porque nós vamos ter que fazer a vida toda. De nada nos serve estar a fazer dietas loucas, a fazer exercícios loucos para emagrecer e para tonificar e para ficar assim ossado, quando depois fazemos um mês e já não fazemos mais. Perdemos tudo o que foi feito, né? Ou não perdemos nada, porque muitas vezes no mês não se alcança nada. E a verdade é que este método de treino que eu utilizo aqui no programa Lifestar, juntamente com o Law Pressure Fitness, juntamente com o treino facial, para mim tem sido, sem dúvida, o melhor complemento de treino para associar na nossa rotina. Isto para quem quer tonificar a barriga, recuperar o tónus muscular, diminuir a diástase, treinar em segurança, prevenir aqui lesões, risco de lesão a nível de hérnias abdominais, hérnias lombares, hérnias discais, né, que são as lombares, e uma série de situações que podem ser evitadas, prevenidas e tratadas, ok? Por isso espero que tenham gostado de ter estado aqui esta hora comigo. Não sei se querem fazer alguma pergunta, se querem dizer alguma coisa, aproveitem agora. Se não houver questões, se não houver perguntas, dou por encerrada este live. Obrigada pela vossa presença, pelo vosso feedback aí durante esta hora. E já sabem, quem quiser entrar no programa até amanhã,
As inscrições ainda estão abertas. O programa nível avançado serão 2 meses, ok? Filipa, na terça-feira é às 7. Vamos manter a sequência que fizemos. Umas vezes vai ser às 7 da manhã, outras vezes vai ser às 19h30 da tarde. Vamos a isso, Raquel. Obrigada, Isabel, pelo feedback. Obrigada, Marília. Beijinhos a todas. Vejo-vos então terça-feira. Fiquem bem.